Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Muito boa noite, queridos irmãos. Vamos prosseguir então o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está iniciando o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Hoje ver pelo título, já é um título meio complicado, né? Para a gente. Porque, como a página até falou, Paulo e Pedro, que das fraquezas humanas que eles tinham, alcançaram as elevações espirituais. Mas a que preço, né? Com que sacrifício? Quanto que eles se sacrificaram para alcançar realmente essas condições. A questão, vamos ver a projeção aqui, acho que o João está... A gente trouxe um materialzinho para a gente projetar. Pode passar, João? A gente vai começar aqui com esse primeiro slide. É justamente a passagem de Lucas, que são duas passagens que compreendem os 4 primeiros itens que a gente vai conversar. É uma passagem de Lucas e uma outra passagem de Mateus. Então, nessa passagem de Lucas, está colocado assim, esse aqui é o grande desafio, né? A gente já está lá colocado lá que esse é o grande desafio nosso. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Ele está propondo aqui, né, uma coisa que para muitos é muito complicado, para nós, né? Em geral, a gente tem dificuldades ainda com relação a esse ponto aqui. A questão do inimigo, o nosso compromisso maior com relação àqueles com quem a gente tem alguma dificuldade, ou que tem alguma dificuldade conosco, é que a gente não cultive esse sentimento de inimizade. Que a gente procure até transmutá-lo, até mudar esse sentimento em nós e até, de repente, interferir, influenciar para que o outro também se modifique em relação a nós. Isso é o nosso dever, isso é o que nos cabe, enquanto cristãos. A gente que se decidiu pelo cristianismo, que se decidiu pela doutrina espírita, que tem uma orientação também cristã. Então, a questão do amar os vossos inimigos é o nosso desafio. A gente vai falar aqui, isso aqui é o que está sendo colocado, que a gente precisa fazer. Agora, como fazer, nós vamos tentar colocar um pouco, para que a gente possa ter pelo menos uma diretriz, né, uma forma de lidar com essas questões. Fazei bem a todos, né, indistintamente, seja quem for, seja o mal, seja aquele que faz o bem, seja aquele que é nosso parente, seja aquele que a gente não conhece, seja quem for, a gente esteja sempre com a proposta do bem, né, como um processo de manifestação nossa, sempre voltado para esse ponto, para realizar o bem a todos, de uma forma indistinta. E auxiliar sem esperar coisa alguma, que é aquele amor incondicional, que a gente não estabelece condições para que ele aconteça, que ele não espera uma recompensa, não espera um retorno. É um amor que é porque a gente optou, é uma opção, é uma escolha nossa de viver nessa faixa, vibrando nesta faixa, nessa frequência. A gente vai falar também sobre isso. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Essa questão de ser filho do Altíssimo, nós vamos conversar um pouco mais à frente, o que na verdade significa isso. Porque afinal, todos nós somos filhos do Pai. Mas a gente precisa dignificar essa filiação, né? Então, esse encontro com esses sentimentos, com essa forma de viver, que é a questão da nossa abordagem de hoje. Prosseguindo, então, aqui já entra a parte onde Mateus, né? A citação de Mateus. E a citação de Mateus, ela traz lá do Levítico, essa passagem aqui, que é lá do Antigo Testamento, Levítico 18, 19. Ele fala assim: aprendestes o que foi dito, isso aqui os profetas falaram. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Olha como é que é forte a forma como, da expressão do Antigo Testamento, né?
E ele usa a palavra odiar, que é uma palavra que para a gente é complicada, essa palavra. Ela tem um significado muito forte, uma expressão muito dura, né? Muito negativa. Isso talvez decorra até do processo, até das traduções do Antigo Testamento. A gente sabe que o Antigo Testamento tem hora que ele é escrito em hebraico, hora em aramaico. Então, são línguas mortas, né? Algumas línguas já que o aramaico não existe mais, é um dialeto do hebraico. Então, eram línguas que possuíam poucas palavras e cada palavra tinha vários significados. Então, eles queriam se expressar e às vezes utilizavam uma mesma palavra. Então existiam várias formas onde estava situada essa palavra na frase, ela tinha um significado diferenciado. Então já era um problema isso. Então as traduções, até o fato de a gente ter essa palavra tão forte ali, odiar, talvez decorra de dificuldades de tradução e dificuldades até com relação até as próprias profecias, ou até, digamos, que a gente sabe que toda a Bíblia, o Antigo Testamento, são os livros dos judeus, né? São os livros do judaísmo. E o judaísmo, justamente a Bíblia, os 5 livros do Pentateuco, né? Eles foram escritos com códigos. Não é fácil compreender realmente o sentido, o significado daquilo ali. Tanto que a gente ouviu falar muito a palavra doutor da lei. Esse doutor da lei era aquele que já dominava essa forma de interpretação desses códigos, dessa maneira cifrada com que a própria Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito, foi trazido, né, aos judeus. Então os judeus têm realmente essa dita ciência secreta do judaísmo na questão da própria interpretação do Antigo Testamento. Então a coisa ali, a palavra, assusta um pouco no sentido assim daquele termo odiar. Mas vamos relevar um pouco isso em detrimento dessa questão que a gente está falando, das traduções e também dessa questão codificada lá do Antigo Testamento. E aí Jesus propõe uma quebra de paradigmas, né? Porque ele sai justamente de você amar ao próximo, tudo bem, que isso inclusive já estava respaldado na fala de outros profetas. E aqui, quando ele falou de odiareis os vossos inimigos, isso que Jesus vem propor uma mudança. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Fazer o bem, né? Amar os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam. A gente orar por um inimigo é alguma coisa, por alguém que você sabe que não gosta de você. É fácil fazer isso, a gente entrar em oração e pedir por aquele que a gente sabe que não gosta da gente. Mas olha que é uma coisa que nós precisamos nos acostumar a fazer, devemos fazer. Porque esse exercício da gente orar, orar por aqueles que a gente tem afeição, naturalmente, e orar também por aqueles que a gente sabe com quem a gente teve algum problema, alguma decepção, ou alguma traição, né? A pessoa realmente agiu de uma forma lesiva até, causando dificuldades para nós. Então, é importante que a gente, pelo menos, tenha a imagem dessa pessoa, mental dessa pessoa, e emita para ela um pensamento que seja rápido, fugidio, porque às vezes não dá para sustentar por muito tempo esse pensamento, né? E começa devagar e vem o ressentimento, vem às vezes alguns sentimentos que podem interferir. Mas a gente possa projetar esse sentimento para o nosso semelhante e nessa condição em que ele se colocou como, digamos, nutrindo por nós uma inimizade. É uma forma de nós rompermos com esse ciclo, né, de nós estarmos devolvendo a ele aquilo que ele está emitindo para nós. Que a gente possa emitir para ele algo diferenciado. Então, nas nossas preces, a gente possa mentalizá-lo e projetar uma vibração boa, uma vibração de saúde, uma vibração de amor por esses, né, que de alguma forma nos causaram algum dissabor, nos causaram algum mal, nesse sentido. Isso é uma forma da gente ir exercitando intimamente, internamente, essa mudança e melhora do nosso sentimento. Senão, em que momento que a gente vai estar fazendo isso? É justamente nesses momentos que a gente está a sós, né? Que a gente está no nosso momento de oração, em que a gente vai poder fazer esse exercício e ir trabalhando esse sentimento dentro de nós, porque ele vai mudando dentro de nós, e esse sentimento, essa projeção dessa vibração positiva que a gente emitiu para esse companheiro,
olha, isso faz efeito. Isso faz um efeito absurdo. A gente pode até demorar um pouquinho, mas que as coisas vão mudar, vão mudar. A gente vai perceber isso. Porque o nosso compromisso em verdade, na nossa existência, em termos do processo de transformação, de melhora íntima que a gente está fazendo, é justamente a gente ir aperfeiçoando cada vez mais, ficando mais inteligentes, mais espertos, mais perceptivos, mais sensitivos com relação a essas situações, essas circunstâncias que às vezes nos atingem de alguma maneira, né? Negativamente ou até positivamente. Né? E a gente possa ir realmente burilando, porque é dessa forma que a gente vai descobrindo as nossas fragilidades, aqueles pontos que a gente está ainda fraquejando dentro de nós mesmos. Então a experiência da vida está constantemente nos provocando, né? Atritos. Nós vivemos, às vezes, em situações que a gente é verdadeiramente atacado, né? Verdadeiramente atacado em algumas circunstâncias. E a gente precisa estar atento em relação àquilo que passa dentro de nós. Porque o mal que veio do outro é o problema dele, não é nosso. Mas o problema é esse mal quando chega em nós. O que a gente vai fazer com ele? Bem, vamos seguir mais um pouquinho? Passa, por favor. Isso. Aqui. Mas, por que é difícil? É difícil. Tem dificuldade, porque nós estamos num determinado momento evolutivo, justamente nessa escada evolutiva em que nós nos encontramos, que a doutrina espírita coloca muito bem para nós. Nós ainda vivemos no ciclo das reencarnações sucessivas, nessa necessidade de trilhar, vir ao planeta temos um aparelho corporal em que o nosso espírito se manifesta, vivermos as experiências, vivenciarmos as experiências, e com o objetivo de que a gente possa crescer, que a gente possa se desenvolver, crescer. Aí nós vamos nos colocar numa escada da evolução. Cada patamar traz dificuldades que lhes são próprias. Quer dizer, nós, se já estivéssemos numa condição lá na escala de evolução já bem mais elevada, muitas situações que hoje nos afetam, que hoje nos incomodam, não incomodariam. A gente vê alguns espíritos que já passaram por aqui, até recentemente, né? Ainda do século passado, vamos dizer assim, Mahatma Gandhi, tem alguns espíritos que realmente manifestaram em muitos momentos, muitas instâncias, que não se magoavam com essas puerilidades que muitas vezes nos incomodam e nos afetam, nos deixam tão enraivecidos tantas vezes. Então, espíritos que superaram já esse processo de receber desses impactos que vêm de fora para cima deles. Eles sabem lidar muito melhor com isso aí. Porque esse mal que vem, a natureza é tão sábia e o nosso Pai Celestial, na sua sabedoria imensa, nos permite que nós reciclemos todo esse mal, todo esse lixo que muitas vezes é jogado contra nós. A gente tem a capacidade íntima, mais profunda em nós, de reciclarmos esses sentimentos. Né? É que nem aquela pessoa que vem e dá para um outro desafeto uma caixa cheia de esterco. Aí o cara pega aquela caixa de esterco, agradece, né? E tempos depois chega para aquele companheiro que causou isso e dá a sua retribuição. Leva uns vasinhos de planta nas florezinhas que nasceram daquele esterco que ele presenteou. Né? Então, para a gente ver como que a gente tem a possibilidade de, mesmo esses sentimentos ruins que nos afetam, nos intentam contra o nosso equilíbrio, como isso pode ser trabalhado e, de alguma forma, aquilo ali vai servir como material para a nossa renovação e, quem sabe, até para também propiciar a renovação daquele outro que nos ofendeu. Nos libertarmos, por que é difícil? Porque a gente precisa se libertar de atitudes que muitas vezes são impulsivas e que fazem parte das dificuldades do nosso hoje. O que acontece? Reencarnamos. Estamos aqui em trânsito, aqui na nossa oportunidade reencarnatória que nos foi concedida pela misericórdia divina. Só que, nós que aqui chegamos, trazemos lá no nosso subconsciente, ainda bem que isso não fica assim o tempo todo, a gente fica lembrando, às vezes, vez que outra, um fato ou outro que acontece, faz despertar uns sentimentos estranhos dentro da gente. E umas reações, às vezes, que a gente até fica surpreso conosco mesmo, como é que aquilo sucedeu, de onde veio aquele sentimento. E muitas vezes são situações lá de trás, situações antigas, ainda de dificuldades nossas, de cada um de nós,
que cada indivíduo tem e que muitas vezes elas afloram e aparecem, e é um desafio a mais que a gente tem, essa nossa história pretérita, a nossa necessidade de evoluir e ir enfrentando essas situações ainda mais antigas. Então a gente está aqui num plano de provas e expiações, como a gente está careca de saber, mas sofremos aí então a influência desse meio, muitas vezes um meio hostil, um meio complicado. Se a gente pudesse visualizar, assim, ter uma ideia da psicosfera terrestre e examiná-la, pudéssemos ter esse olhar, a gente ia ficar apavorado. Ainda bem que a gente não tem, alguns espíritos, alguns médiuns têm essa capacidade de ter um vislumbre desse plano espiritual que nos envolve. Porque muitas vezes não é muito agradável de se perceber, porque a psicosfera da Terra está repleta de projeções muito infelizes, muito negativas, muito baixas, de baixo teor, baixo padrão. Então isso enegrece e traz grandes dificuldades em relação a esse plano, desse meio em que nós estamos colocados. Vejam bem, e estou falando assim, no lugar mais lindo que pode haver, na beira da praia, né? Não é nem um lugar assim mais complicado, como uma boate, sei lá, um clube, nada disso. Mas eu estou falando da beira da praia. Como que a gente pode estar envolvido com uma espiritualidade que não está lá essas coisas? Então, a influência do meio, né? Nós não somos seres isolados. É muito forte a influência que a gente recebe dos que nos rodeiam, os espíritos encarnados e desencarnados, né? E contribuem para a construção do ambiente fluídico em que estamos imersos. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Todos nós. A espiritualidade e nós aqui encarnados também. Todo o meio material está tudo mergulhado dentro desse fluido cósmico. Então, nós estamos num processo que, através desse fluido cósmico, existe uma condição de interferência, de relação, né, entre todos que coabitam esse fluido. Qualquer estímulo que tenhamos do meio atua como uma espécie de isca, que somente nos fisga à medida que encontra ressonância dentro de nós mesmos, lei de sintonia. Eu vou dar um exemplo que acho que vai ficar bem claro, e espero que fique bem claro isso. Imaginem 2 violões, pedi até licença ao Jailton, né? 2 violões, e eu que não sou lá essas coisas, não toco nada. Mas, digamos assim, eu vou tirar um misão lá naquela cordona mais grossa lá do violão. Bom, né? Tirar um misão. O que vai acontecer com o violão que está na frente? A corda, aquela corda grossona do outro violão, vai vibrar também. Por quê? Quando eu dei aquele comando, quando eu fiz aquela nota ali no violão, eu emiti uma vibração, uma frequência, e essa frequência atingiu justamente se assemelhou à mesma corda que estava no violão, entrou em vibração também, entrou em ressonância com aquela mesma frequência que eu emiti do violão que eu estava tocando. E ela não tinha ninguém tocando, mas a corda lá, ela vibrou também. Então, esse processo de ressonância, com relação àquilo que chega, aquelas frequências que nos alcançam, nos atingem, sejam elas positivas ou negativas, elas podem entrar em ressonância conosco ou não. A gente pode ter alguém que vai ao passe para receber um determinado tratamento ou um auxílio do passe, e às vezes ele não tem o benefício que ele poderia ter tido. Às vezes porque está o quê? Está repelindo aquelas vibrações que estão direcionadas para ele, não o alcançam. Está o estado mental, está o estado em que ele se encontra. Então ele não consegue ser beneficiado, não entram em ressonância com ele. Agora, no caso que nós estamos falando, seria assim daquela situação de receber o mal. Aquele mal que vem de fora, ele está vindo de fora, ele é externo. Então, atingir o nosso domínio interno é uma opção nossa. Se a gente foi atingido, foi descuido nosso. Foi porque nós permitimos que assim fosse. Nós não construímos defesas para que esse mal viesse, né, alcançar e entrar em ressonância conosco. E aí, quando entra em ressonância, há um perigo, porque você vai emitir, você vai devolver aquilo do jeito que você recebeu. Será que aquele misão que você emitiu, será que você recebeu, você vai devolver esse misão, ou talvez até maior? Será? Então é isso que a gente tem que estar atento, no sentido dessa retribuição do mal com o bem. É como é que a gente precisa aprender a lidar com as circunstâncias da nossa vida. Esse estímulo vai, portanto, buscar lá no fundo aquele ser que ainda somos e que estamos tentando modificar.
né? Levando-nos a ter atitudes e reações que em condições normais não teríamos. Viu aquelas situações, às vezes, de um brucutu que sai da gente, que a gente não sabe de onde é que veio? Né? Não teríamos, por estar totalmente sob controle, por estarem totalmente sob controle. Né? Porque essas situações mais profundas, o nosso consciente, ele domina essas condições mais profundas que estão em nós, adormecidas. Mas, eventualmente, num processo desse, que a gente se permite a entrar em ressonância com essas frequências, às vezes que vêm de fora, pode suscitar, de repente, mobilizar, ou provocar dessas condições nossas que a gente ainda tem lá, guardado lá no fundo, como estava colocado aqui no texto. Assim também ocorre quando nos é oferecida como isca alguma atitude que consideramos maldosa. Aí o próximo slide vai mostrar justamente, às vezes, essas confusões de briga, de soco, né, de violência. Onde é que a gente vai encontrar frequentemente esse tipo de situação? É muito comum acontecer. Nos grandes aglomerados, pessoas que estão descompromissadas, ou que estão raivosas, ou que estão emitindo alguma coisa, né, mais negativa. Às vezes dentro de uma boate, né, aquela confusão aí na saída da boate, qualquer coisa se torna maldosa. As pessoas estão com os nervos, eles ficam com aqueles afloramentos negativos, e aí a conjunção, né, qualquer situação ali pode acontecer com o menor movimento, a coisa pode dar uma confusão danada. Aí no futebol, jogo de futebol, né? Bem, vamos prosseguir, por favor. Uma outra coisa, a situação também que a gente fica exposto, são esses laços anteriores. Laços anteriores, muitas vezes afetivos, que nos dão sustentação. A nossa família a gente guarda, a gente tem aquele amor, a gente tem aquele vínculo, porque tem espíritos que estão ali presentes, e são espíritos que, primeiro, que cuidaram da gente quando éramos pequenos, né? Os nossos pais e tudo. Os nossos irmãos, pela nossa convivência fraternal que a gente sempre teve. Às vezes tem um ou outro que tem um pouco mais de dificuldade, né? Às vezes tem um ou outro ente da família, membro da família, que tem problema. Então, entre os encarnados, às vezes até aqueles que fazem parte da nossa família, a gente tem problema. Às vezes a gente tem problema com alguém no trabalho, né? E você precisa do trabalho, o trabalho paga razoavelmente bem, ninguém quer ficar desempregado numa maré dessa, então a gente vai levando. Mas, às vezes, tem um ali que é uma pedrinha no sapato. Alguns daqueles que caminham hoje ao nosso lado o fazem justamente para que tenhamos, segundo a bondade divina, a oportunidade de reconciliação por desentendimentos ocorridos em existência. Quer dizer, existem laços do passado. Mas esses que muitas vezes nos incomodam nessa existência, muitas vezes são aquele bichinho que perturba, né, que desafia a nossa paciência, que desafia a nossa tolerância, na verdade são nossos grandes mestres. São os mestres que estão colocados na nossa vida para suscitar realmente uma disciplina maior, um cuidado maior, em termos desse esforço que a gente precisa empreender para nos mantermos na zona de equilíbrio, nas faixas realmente de paz, né, de paz íntima, de paz interior. Porque uma questão, a gente fala muito de paz, fala muito de humildade, desses sentimentos, mas tem pessoas que às vezes, já ouviram essa expressão assim, eu vou vestir a sandália da humildade hoje. Tem. Os sentimentos, esses sentimentos, eles não são vestes. Né? Ou a pessoa é humilde ou não é. Ou ela tem humildade. Vestir sandália da humildade não é bem por aí. Né? Então, não é uma expressão externa, é uma coisa interna, é de dentro. Né? Então, são questões que a gente precisa começar a desenvolver dentro de nós, para que isso possa verdadeiramente se expressar, mas de uma forma natural, não de uma maneira meio forçada. Às vezes é meio que a pessoa está meio forçando, né? Querendo aparecer, ou querendo dar a impressão de que tem uma condição e que ela, na verdade, ainda não conquistou. Então, nesses casos, a intuição que nos predispõe ao desentendimento, aliada à nossa pouca experiência, já prepara o terreno à frente, deixando, às vezes, um pouco mais pedregoso. Isso aqui tem a ver com essa imagem que vai seguir aqui. Justamente, às vezes, aqueles com menos experiência, presenciando certas discussões, certas situações, às vezes em família, às vezes, né? Como isso, muitas vezes, traz mais dificuldades para esse espírito que está se iniciando aí na sua jornada. Vamos prosseguir, por favor? Então, o mal que nos é direcionado
é a ação que provoca a reação que lhe é característica. Tá? Então, a reação nossa inicial, o impacto que muitas vezes certas situações, certas agressões que a gente recebe, quando chegam a nós, a gente vai sentir. É lógico, isso é natural. Não é que a gente vai ficar insensível àquele impacto. A questão, como a gente falou, é o que vai acontecer depois desse processo, desse impacto inicial. O que vai suceder após? O que vem depois? Né? Aí que está a grande questão. Vamos ver que a resposta vem logo a seguir. No entanto, a disciplina da reação que esboçamos passa obrigatoriamente por diversas fases de um aprendizado, do qual não é possível queimarmos etapas. Aqui tem uma passagem de Lao Tse, ele fala assim, ó, reaja inteligentemente mesmo a um tratamento não inteligente. Ou seja, a gente precisa utilizar dessa condição que Deus nos deu, dessa condição da nossa mentalidade, né, da nossa individualidade, que tem condições de refletir sobre os fatos que acontecem. Então os fatos não vão acontecendo e vai passando aquela história e fim de papo. As questões, elas têm todo um teor, têm todo um significado, têm todo um sentido que direcionado para a nossa melhoria, para o nosso bem, nunca para o nosso mal. É que a gente tem uma linha de interpretar as situações como que elas estivessem nos causando algum mal. E, na verdade, muitas vezes é o oposto. Muitas vezes aquilo ali faz parte de todo um processo. Então a gente precisa estar mais atento e exercer uma reação disciplinada a essas questões que muitas vezes nos alcançam, né? Nos atingem. Aí vem aquela questão que a gente falou da humildade, né? A humildade é o primeiro passo que nos permite deixar de ter uma reação instintiva, que é aquele problema que nós falamos, é o exercício da humildade. Somente com o seu auxílio podemos analisar de forma desapaixonada a ação de que fomos alvo, para somente depois expressarmos a nossa reação. Quer dizer, quando a gente tem uma desenvoltura, está desenvolvendo esse sentimento em nós, a gente consegue ter esse time, né? Esse tempo. Quer dizer, vem às vezes a situação afligente, mas há um tempo para a resposta. Existe um tempo para a resposta para que se possa refletir, se possa perceber melhor, absorver melhor a questão e ver como é que você vai responder. Às vezes essa resposta acontece até já de uma forma natural, né? E bastante satisfatória, considerando esse aspecto aqui. Quando a gente tem uma compreensão de um domínio maior desse mundo íntimo nosso, dessa condição mais profunda em nós, né? A gente não está tão movido pelo ego, tão direcionado pelo ego. A gente está mais atento, está mais perceptivo, mais focado no self, né? Nessa questão mais profunda de cada um de nós. Desculpem até utilizar esses termos de ego e self, que isso aí é da psicologia, inclusive da série psicológica de Joana de Anjos. Mas é que a gente vai falar um pouquinho dela aqui também. Vamos seguir, por favor. Então, quantos de nós insistimos em não levar desaforo para casa? Isso é um problema, né? Isso é um problema muito sério. Quantos, né, que não levam o desaforo para casa se esquece de que a gente pode estar levando coisa pior do que o desaforo, né? Quantas vezes eu me recordo de uma situação de uma vizinha que jurou de morte a cadela, né, da filha de uma conhecida nossa. Jurou de morte. Quer dizer, o que aconteceu no dia seguinte? Coincidência? No dia seguinte a cachorra foi atropelada. Não foi por ela, foi por um outro cachorro na rua, por um outro carro na rua. Não foi o carro dela. Então você vê como é que é o negócio, né? Como é que a coisa é. É brincadeira. Pois é. Aí vamos recorrer aqui a Chico, né? Chico coloca assim para a gente, ó, caminho para a humildade. Ele sugere um caminho. Qual o caminho para a humildade? Aprenda a esquecer-se. Fale pouco, ouça mais. Né? Fale pouco. Porque a tendência de resposta verbal é muito... Você não contém, né? Existe até alguma sugestão de botar uma caixa d'água na cabeça para não, né, para encher a boca d'água para você não falar. Mas a gente acaba falando.
né? E muitas vezes a palavra é realmente muito, ela tem uma força muito grande e muitas vezes causa realmente, a gente causa realmente uma mágoa muito grande, né, nas pessoas, às vezes, pelo que a gente fala. A gente tem que se policiar nesse sentido. Falo isso para mim, tá? Não estou falando para vocês, estou falando para mim também, com certeza. Talvez até muito mais para mim, que tive que estudar, né, fazer essa leitura, essa releitura, para a gente poder estar apresentando hoje esse trabalho. Então, bem, vamos falar agora dessa questão complicada que está lá nos textos que a gente viu, o perdão, né? Então, a reflexão facultada pela humildade, quer dizer, a humildade é um processo que é tipo assim um colchão, né, para receber, às vezes, a ofensa. Quando a pessoa tem uma humildade construída dentro de si, essas ofensas, elas chegam, mas elas chegam amortecidas. Elas não chegam com todo esse vigor da pessoa que tem um ego inflado. O ego inflado, o cara já explode, né? Aquilo, bum, já na hora, já ninguém sabe o que vai acontecer depois. Mas a reflexão facultada pela humildade permite-nos descobrir que, por vezes, a ação maldosa que nos foi dirigida é, na verdade, uma reação a uma ação que desencadeamos anteriormente. Às vezes, tem pessoas, é aquilo que a gente falou, tem pessoas, às vezes, com um detalhezinho, a pessoa se magoa. Eu já tive, particularmente, esse problema em algumas situações que as pessoas se diziam magoadas por uma coisa que eu falei. E eu não me lembrava de ter encontrado com a pessoa em outras ocasiões, 2 ou 3 ocasiões, e a pessoa estava magoada comigo, eu não entendia. E acontecia isso algumas vezes. Depois eu fui fazendo uma análise, né, do meu comportamento, da maneira como eu conversava. O que acontecia? Eu acho que eu às vezes, na forma de perguntar, né, na forma de responder, às vezes você não cuida das palavras, ou coloca mal, constrói mal as frases, e as pessoas interpretam mal o que você está falando. Levam a mal o que você está falando. Então, a gente tem um descuido, às vezes, na forma de você colocar certas questões. Você pode ter até razão, você pode ter até o domínio da verdade, mas a verdade é que nem uma joia. Isso não é o que estou falando, não. Isso foi falado, eu não sei se é Marco Prisco, eu não lembro, não sei se foi Divaldo, mas ele fala isso. Ele fala que a verdade é como uma joia. Uma joia, você não pega, quando vai dar uma joia, e joga em cima da pessoa. É assim que você faz? Não é. A joia, o que você faz? É um colar? Você vai lá no pescoço da esposa, lá e prende o colar. Ou pega o bracelete, bota no pulso, né? Ou bota. Então, a verdade, a gente tem que ter cuidado com aquilo que é, com a nossa verdade, com o domínio que a gente tem da verdade, para a gente poder, né, levar a pessoa ao conhecimento da verdade sem ferir, né? A gente não pega a joia e lança em cima da pessoa. É genial essa expressão, né? Muito bacana. Então a gente tem que tomar cuidado. Então percebemos com maior clareza quem atirou a primeira pedra. Então, outras vezes, quando nos encontramos isentos de qualquer responsabilidade pelo ocorrido, ainda assim a reflexão nos permite identificar que o irmão que agiu mal conosco é alguém extremamente necessitado, que tem pessoas que realmente precisam de ajuda, muito mais precisam de ajuda do que de qualquer repreensão ou de que a gente fique, né, rompa relações com aquela pessoa. Muitas vezes é uma pessoa que precisa de auxílio, precisa de amparo. Talvez até, se a gente não pode ajudar diretamente, a gente possa orar por essa pessoa e pedir o auxílio, porque o auxílio vem, com certeza. Aí é que vem essa questão, né? A gente tem que ir além, nós temos que ir além, né? Se amais somente que vos amam, que mérito tereis? Né? A gente... adoro o pessoal da minha família, adoro a reunião, Natal é uma maravilha, que coisa boa, ver o tio que veio lá de não sei de onde, a prima que veio lá de São Paulo, é maravilhoso o reencontro, você estar com pessoas que se afinizam com você, que vibram com você, que gostam de você. Isso é o ambiente, né, da nossa zona de conforto que a gente mais deseja, né? Mas a gente tem as situações que a gente tem que aprender a conviver, para aprender a viver também, nas colocações de Mateus, olha só. Porquanto os homens de uma vida também amam aqueles que os amam. Se fizerdes bem apenas aos que vos fazem bem, que mérito tereis?
Os homens de uma vida fazem a mesma coisa. E se vós só emprestardes àqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que mérito tereis? É aquela questão do amor condicional. E o amor, realmente, o desenvolvimento do amor em nós, ele precisa alcançar as faixas desse amor incondicional, desse amor que não impõe condições, né? Então, os homens de uma vida emprestam uns aos outros para receber a mesma vantagem, né? Então, a gente tem que realmente ir além. A proposta do Cristo é uma proposta desse ir além, porque a proposta cristã é justamente um roteiro de vida para que a gente possa direcionar a nossa existência naquela linha de aproveitamento real do que representa o sentido da nossa vida, da nossa vinda aqui. Porque senão fica parecendo que a nossa vinda aqui veio para quê? Para eu poder tirar o título de mestrado, para eu chegar ao título de doutorado, para eu alcançar a gerência de não sei o quê, para eu poder conseguir comprar aquela fazenda. Não é? Isso tudo a gente sabe que não permanece. Esses títulos também, eles não prevalecem lá no plano espiritual. Então são questões acessórias que fazem parte de um contexto de cada um de nós, existencial de cada um de nós, mas que não podem ser sobrevalorizados acima do objetivo principal e fundamental, que é o nosso trânsito na existência, para a gente poder alcançar realmente o nosso refazimento, o nosso progresso, né, os nossos avanços espirituais a que estamos destinados. Aí vem essa palavra, que é uma palavra que eu adoro, essa palavra. A primeira vez que eu pronunciei essa palavra, assim, reconhecendo o significado dela, eu chorei. Não vou chorar de novo. Misericórdia. Essa palavra é maravilhosa, essa palavra. Perdoamos, porque eu vi essa palavra com muita sinceridade de uma pessoa. Uma pessoa falou isso com um sentimento, que é uma coisa, e bateu forte. Perdoamos de coração todas as ofensas recebidas, né? E daí? Certamente deixamos de retribuir o mal com o mal, mas também não retribuímos com mais nada, né? Então a gente perdoar as ofensas pura e simplesmente, eu perdoei e esqueci, né? Não é só por aí, porque às vezes fica aquele ressentimentozinho guardado, né? E a pessoa, muitas vezes, na oportunidade que tiver, ela vai fazer alguma coisa. Então a gente precisa fazer algo mais, até para a gente poder, como estivesse colocando concreto nesse buraco que ficou, a gente colocar um concreto bem forte mesmo para aquilo ali não voltar mais, né? Então, uma forma da gente superar o problema definitivamente. Após reconhecermos nesse nosso semelhante um irmão necessitado, como nós falamos, o exercício da misericórdia nos leva ao passo seguinte, que é ilustrado por Emmanuel aqui nessa fala aqui. Ajudá-lo de forma sincera, né? De maneira sincera, fraternal e desinteressada a se reerguer, né? De repente está passando, antigamente a estrada do Guriri era pior, né? A de barro, aquele negócio todo. E uma ocasião eu tive a oportunidade de atender uma certa pessoa, que tinha furado o pneu e estava sem estepe, né, nessa rua, nessa estrada. E eu fiz de uma forma completamente natural, como fosse qualquer pessoa. E aquilo foi uma experiência maravilhosa, porque é uma experiência libertadora, quando você se liberta, né? Quando você consegue devolver de fato, né? Você consegue, tem a oportunidade. Aquilo são coisas que não acontecem à toa, né? E uma pessoa hoje que eu tenho uma grande amizade por ela, então não tenho problema. Então aquilo caiu como uma luva, às vezes, as oportunidades. A gente precisa, às vezes, aprender a ter essa leitura, né? E aproveitar as oportunidades da melhor forma possível. Retribuir significa reagir. Olha só, retribuir significa reagir. Mas reagir como? Que reação é essa, né? Estaremos então começando a retribuir o mal com o bem. É reagir com o bem. Retribuir é essa reação positiva, é reação construtiva, não destrutiva, jamais. Aí veio a Joana vem falar com a gente aqui, e o nosso amigo aqui, o Mahatma Gandhi também. Ajuda dos universitários, né? O mal que me faz mal não é o mal que me fazem, e sim o mal que eu faço aos meus semelhantes. O mal que realmente nos aflige, nos dá problema, é o mal que a gente faz, não é o mal que vem de fora, não. É o mal que a gente produz aqui dentro. Ele que realmente nos faz mal. Então a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça.
né, o zelo realmente maior, é que a gente não esteja cultivando a inimizade, como a gente até falou ainda há pouco, que a gente consiga romper com esse ciclo. Porque é um ciclo vicioso, né? Se ele é realimentado, ele não vai nunca ser superado. Ele só vai crescendo, só vai complicando as coisas, né? Então, é a questão de retribuir o mal com o bem. E a questão também que Mahatma Gandhi falou, um único homem que tenha chegado à plenitude do amor neutraliza o ódio de milhões. Quer dizer, foi Jesus que falou, mas aqui, no caso, direcionado para Mahatma Gandhi, né? Um único homem. E a gente vê o que ele fez na Índia, não foi brincadeira, né? Ele conseguiu liberar. Aqui tem uma fórmula aqui, a gente é da área, né, das ciências exatas, então a gente tem o costume de trazer alguma coisa nessa linha. Então aqui, o Pastorino, né, brilhante aqui nessa colocação, na Sabedoria do Evangelho, que é um livro que segue aquele Minuto de Sabedoria. O pessoal quase todo mundo conhece essa obra dele. E tem várias outras obras de grande importância, viu? Aí ele fala assim, uma questão de matemática. O mal vale -1 nessa equação, né? E o bem +1. Então, o mal realizado vale -1, mais um mal retribuído, -1, olha lá, o mal duplo. Olha o problema da gente, né? Como que a gente está reagindo a essas situações, se a gente está devolvendo aquela moeda. A gente dobra o problema, o valor redobrado. O mal realizado, aí o mal não retribuído, você já fica só com aquele mal existente, ou seja, o mal que veio do outro. É o problema do outro, não é meu, é dele. Agora, o mal realizado, mais um benefício prestado aqui, ó, um benefício que a gente presta em cima de um mal que foi realizado contra nós, olha o mal anulado. É aquela questão que a gente falou da flor sendo devolvida com um presente de esterco, né? Recebeu uma caixa de esterco e devolveu uns vasinhos de flor. Então, matematicamente se prova que só o bem praticado em favor de quem nos faça o mal é que consegue extirpar a dor e o sofrimento da face da terra. Estão vendo aquela questão? Não adianta só perdoar, né? Aqui, né? O mal realizado e o mal não retribuído. Ficar só na faixa do perdão. Mas ficar na faixa aqui do amor, na faixa realmente desse amor incondicional, que não vê, não enxerga problema em fazer o bem, mesmo aquele que nos causou o mal. É difícil, é meio difícil de digerir isso. É difícil, né? Mas o processo é esse, e o quanto melhor a gente compreender isso, mais rápido a gente vai conseguir superar a necessidade, né, dessas condições evolutivas mais inferiores que ainda a gente tem que trilhar. Não é? Pode passar, por favor, João. Isso, agora a gente já está chegando ao final, também faltam uns 10 minutos, ainda dá para a gente conversar mais um pouquinho. Segundo nos ensina André Luiz, não temos a obrigação de sermos cristãos, e sim o direito. Ninguém é obrigado a ser cristão. A doutrina espírita mesmo, ela tem um caráter de ser expositiva, né? A doutrina espírita não é como outras doutrinas que muitas vezes, na maneira de se colocarem perante seus fiéis, colocam as questões de uma forma impositiva. Não, isso aqui é verdade. Vocês têm que seguir isso aqui de qualquer jeito. Não é? Isso aqui, ó, é o que está aqui. Tem que ser do jeito que está aqui. É conforme, digamos, alguns princípios, às vezes, terríveis. E tem que cumprir aquilo ali se quiser prosseguir dentro daquela religião. Isso é imposição. O cristianismo, não. André Luiz fala para a gente, por favor, nós não temos obrigação de sermos cristãos, nós temos o direito, é um direito que nos assiste. Jesus veio nos apresentar a sua doutrina, apresentar os princípios, né, do cristianismo, para que a humanidade pudesse ter uma oportunidade de se direcionar, um roteiro de luz para se posicionar diante da vida e alcançar realmente uma condição de acelerar esse processo de desenvolvimento moral. Então, vem nos dar esse direito. Então, o que fazemos, obrigado, muitas vezes traz o peso de ser feito. Não porque queremos, mas porque não conseguimos ver uma outra saída. Então, às vezes, a pessoa, quando está premida, está emparedada e está dizendo, não, tem que ser por aí, ó, é ali, a direção é essa, e a pessoa não tem nem como raciocinar,
O Espiritismo nos propõe isso. É uma doutrina expositiva e que permite que a gente questione aquilo que está sendo colocado. Não é porque alguém que está aqui em cima e está falando para vocês que vocês sejam obrigados a engolir aquilo e não, está certo, aquilo ali mesmo que o Flávio falou, não é. Né? A gente vai analisar, a gente vai digerir, a gente vai perceber aquilo com mais profundidade e aplicar na nossa vida ou não, se a gente não concordar. Né? Então é uma questão livre. São atitudes que perdem a naturalidade e o simples prazer de serem feitas com dedicação. Senão a gente perde a naturalidade. Se é uma coisa forçada, uma coisa não que tem que ser assim, imposta, fica complicado. Esse alerta de André Luiz nos mostra que conseguiremos melhores resultados sempre que formos cristãos por livre opção. Então aqui prevalece justamente essa liberdade, a livre opção de cada um de aderir ou não às propostas, aos princípios que estão colocados aqui. Então nos afirma Emmanuel em Fonte Viva, uma outra passagenzinha, Jesus espera algo mais do discípulo. Algo mais. Algo mais. Executas o trabalho com alegria, improvisas o bem onde outros não conseguem, aproveitas com êxito o que os outros desprezam, aguardas com paciência onde outros se desesperam. Né? Então a gente precisa desenvolver essa forma de enxergar a vida de uma maneira diferente, de uma maneira mais amena, que a gente não se veja impactado pelas situações e, digamos, construindo em nosso coração um monte de pesos, a gente arrastando aqueles pesos das mágoas, né, das insatisfações, das frustrações, porque a vida vai, eventualmente, nos impor instâncias mais difíceis, mais complicadas, mas a gente não pode esmorecer e não pode se desesperar, porque muitos se desesperam, muitos que estão, digamos, ao desabrigo de certos entendimentos, de certo conhecimento, da fé construída, né, realmente com valor dentro de si, fica realmente à mercê dessas forças que vão impactando, vão complicando, e a pessoa chegam até ao cúmulo, né, de desistirem da vida. E às vezes desistirem da vida destruindo uma família inteira. A gente viu isso, a coisa de menos de um mês atrás, né, que aconteceu, infelizmente, lá no Rio de Janeiro. E nós estamos no mês de setembro, que é justamente o mês amarelo, é o mês que a gente tem que cuidando com relação à questão das prevenções ao suicídio, a essa prática louca, absurda, que complica tanto as vidas daqueles que o praticam. Isso é o que Deus espera. Esse já é o slide final nosso aqui. A fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Né? Então, ser filho do vosso Pai, ser filho de Deus, dignificá-lo, é que a gente possa conseguir desenvolver dentro de nós essa sensibilidade de observar a vida, perceber a vida no seu justo lugar, como um processo, uma oportunidade que nos é concedida para que a gente possa realmente se superar, que a gente possa efetivamente nos melhorarmos, evoluirmos efetivamente por nós mesmos, por nosso próprio esforço, tomando as rédeas da nossa vida, sem ficar à mercê das forças que atuam exteriores. Elas vão até nos influenciar, elas vão até nos atingir, mas nós temos o domínio de nós mesmos, né? Dos nossos propósitos, do lugar onde a gente deseja chegar, das condições que a gente já desenvolveu, que a gente deseja conservar. Então isso tudo faz parte de um esforço contínuo que a gente precisa estar desenvolvendo, especialmente com relação a essa questão que está colocada, de retribuir o mal com o bem, porque a gente lida com o mal o tempo todo. Né? O tempo todo as forças que intentam pelo desequilíbrio, ou que estão desequilibradas, e muitas vezes elas não têm o que oferecer mais, né? Não têm o que oferecer mais, porque essa situação que nós temos já desenvolvido em nós, alguém que já fala, poxa, eu estou tranquilo, eu estou asserenado dentro de mim. Né? Tem dias que a gente acorda com vigor, com uma serenidade, com uma tranquilidade, que a gente enfrenta qualquer coisa. O que é isso? O que é essa condição que eu estou experimentando, dessa sustentação toda, desse equilíbrio que a gente está apresentando? Isso aí não é à toa. Isso aí é aquele bumerangue, é um bumerangue que a gente lança de energias,
boas, né? Através da oração, através das boas atitudes, através de um compromisso que a gente tem, às vezes, com uma tarefa benemerente. E isso aí não adianta, a gente está desfrutando, é o retorno desse investimento, é o retorno dessas energias boas que a gente lançou, que se assemelham a um bumerangue, né? Que vai viajando, faz a sua viagem, vai recolhendo por onde passa, todos os benefícios das emissões também que nós mesmos estamos fazendo, porque ele entra em ressonância com todo o bem que está em torno, e ele retorna para nós e nos traz essa firmeza, essa serenidade, essa confiança, essa condição mais profunda de sustentação e paz. Isso não é uma coisa que nos é dada, isso é uma coisa que nós desenvolvemos dentro de nós a partir das emissões felizes, das vibrações mais positivas que a gente consegue emitir, e a gente precisa estar fazendo esse exercício, né? E agora vem para a fala final. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. E como é? Ao Pai, a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui nessa oportunidade, nessa caminhada, nessa jornada bendita, e por termos sido apresentados, ou talvez reapresentados para alguns, mas certamente somos ainda muito primários no exame dessa obra fantástica que a doutrina espírita veio revelar à humanidade e que tem trazido tanto benefício para o nosso coração, tanto apoio, né, tanta orientação nesse nosso caminho, nessa oportunidade que nos foi dada dessa presente encarnação. Que a gente possa também, todos nós, amigos, fazermos os nossos esforços de mantermos firmes os nossos propósitos. E, sem dúvida, há sacrifício. É difícil, o caminho é árduo, mas a gente precisa manter a nossa fé firme, positiva, e fazermos a nossa parte com relação ao meio tão, às vezes, desequilibrado, tão confuso, e que se encontra esse plano onde nós aqui temos a oportunidade de viver. Muita paz a todos. Obrigado.